Esse negócio de Aqui, ó. timão ficou feio. Aqui, Luiz, valeu, viu? Obrigado mesmo por você despender lá de cima, essa agenda corrida aí pra Que isso, atender a gente, viu? Bonita caminhada. Bonita caminhada. Então, Estamos quase lá. Entramos. Tudo ok. Só startar o cronômetro. Mas pode ir falando. Pode iniciar? Pode ir. Olá, ouvintes, olá, leitores, olá, telespectadores do Sempre Nova Lima. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E o Sempre Nova Lima, com o seu compromisso com o público, o seu compromisso com a qualificação do debate político da cidade, traz mais uma vez mais um candidato a prefeito da cidade. Dessa vez estamos com Wesley Jesus. É um prazer recebê-lo e, novamente, tenho que dizer que essa sabatina, essa entrevista, é uma co-apresentação. Comigo, Marcos Vinícius, e com o diretor-presidente do jornal Sempre Nova Lima, o Renato Felipe. Mas antes, sem esquecer dos nossos parceiros, essa entrevista é um oferecimento da loja exclusiva CVC Nova Lima. Na loja exclusiva CVC Nova Lima, você encontra os melhores pacotes e os menores preços. Loja exclusiva CVC Nova Lima, Rua Santa Cruz, número 202, Centro. Telefone 3547-5126. tem desconto, gente. Tem desconto lá. Não é? Renato, mais uma vez estamos aqui, né? Boa tarde. Obrigado. Tudo bem? Candidato, muito obrigado pela sua pela presença. E eu que agradeço. Sempre bom ter a oportunidade de falar para as pessoas um pouco da nossa proposta, das nossas ideias. Eu posso tomar a liberdade de agradecer. Estamos vindo do Canadá, fizemos uma caminhada bonita no Jardim Canadá, com as pessoas envolvidas, as pessoas saindo para a rua. Muito bacana. Muito obrigado, gente, vocês que nos acompanharam. Estou até meio sem voz, vou ter que... Inclusive, antes até de iniciar mesmo a entrevista, Wesley, eu queria te agradecer muito mesmo por você estar presente aqui, que tem muitas pessoas que não sabem, mas a sua agenda hoje estava muito apertada, né? No Canadá, todo mundo sabe que é longe do centro, e você se comprometeu a vir para conversar conosco e está aqui. Quase que pontualmente, né? Essas coisas acontecem mesmo, mas você terminou o seu evento lá e já veio rapidamente para cá, sem almoçar nem nada. Não, Obrigado mesmo por ter não existe almoço em cumprido. campanha não, viu, Marcos? Não é? Não existe almoço em campanha Já não. emagreceu? 4 quilos. É. É a única coisa boa da Tá campanha. isso As pessoas pegam o santinho e falam, cadê o Wesley? Não, sou eu mesmo. diferente da foto aqui. Diferente da foto. Acabado, gente. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez e explicar. O Wesley vai ser a nossa última sabatina, né, Marcos? Uhum. Infelizmente amanhã a gente não vai ter, estava agendado, mas o candidato João Marcelo nos avisou que não vai comparecer. A gente só pode lamentar num primeiro momento, né? As conversas de bastidores são conversas que não nos agradam. Eu, como diretor-presidente, eu preciso falar isso. Mas, enfim, coisa de campanha, vamos seguir, né, com a entrevista do Wesley. Agradecer a todos os candidatos que dispuseram a estar aqui a discutir Nova Lima. Isso é democracia, tá? E o Sempre Nova Lima está aberto para todos. É um jornal que cresceu, um jornal que vem demonstrando um grande serviço à cidade, com notícias em tempo real. E acho que isso é muito importante que a gente está fazendo aqui atualmente, tá? Agradecer a todos e agradecer a vocês também que está conosco aqui. Muito obrigado. Isso, foi bom você ter falado isso, porque eu realmente ia agradecer ao Jobert, ao Dr. Juarez, ao Sérgio Americano, ao Carlinhos Rodrigues e agora ao Wesley. Obviamente, todos os 7 candidatos foram convidados, mas na semana da entrevista, tanto o João Marcelo quanto o soldado Flávio disseram que haveria sobreposição de agendas e não compareceram. Mas vocês ficam com todos os outros demais candidatos que vieram aqui e apresentaram e expuseram suas propostas. Wesley, então vamos lá, né? Vamos lá. Começar do começo, né? Bora. Sem, desculpe a redundância, mas nós temos que, pegando uma ordenzinha cronológica para a gente sintonizar as coisas, eu acho que é importante, interessante você fazer esse tipo de explicação, Wesley, porque nós atingimos muitas pessoas e tem pessoas ainda que não entenderam esse movimento. Antes da campanha se iniciar, existiam perspectivas de outras candidaturas, inclusive do vice-prefeito que compõe a sua chapa, que é o Fausto Nichini. E a gente sabe que houve um período de vocês dois na Câmara, um período conturbado, um período até de ataques, um período de ofensas, por assim dizer, que estão inclusive em vídeos isso. E como que se deu esse tipo de articulação, como que se deu esse tipo de composição, de convergência para vocês comporem a chapa hoje? Sendo que, inclusive, o vice-prefeito Fausto foi perguntado, até por mim, numa entrevista que eu fiz com ele, se ele aceitaria o
o apoio do prefeito Vitor Pereira, ele disse que esse seria o único apoio que ele não aceitaria na campanha dele, então, como pré-candidato. Esse tipo de aliança, como que se forma esse tipo de aliança e o que convergeu para poder vocês estarem juntos hoje? Gente, é muito engraçado e importante essa pergunta, porque a possibilidade de união minha e do Fausto surgiu de uma discussão. Você acredita nisso? Nós estávamos na nossa sessão virtual, o Fausto me xingou, mano. O Fausto me xingou. E eu xingando ele do outro lado, mas ele desligou meu microfone. Então o meu som não saía, quem estava ao redor ouvia, e as pessoas não me ouviam, né? Quem estava acompanhando a sessão virtual, mas quem estava nos bastidores ouviu o que eu estava falando. Eu passei dos limites, me sentindo direito de ligar para o Fausto. Eu e o Fausto nunca tivemos nós fomos filiados ao Democratas desde 2010, fomos candidatos juntos em 2012 no mesmo partido. Em 2016, ele saiu do partido e eu também saí por causa de problemas de composição partidária. E tínhamos um excelente relacionamento. Quando cheguei na Câmara Municipal, eu fui muito aguerrido. Marcos, eu não briguei só com o Fausto, não é briga. Eu nunca ofendi a pessoa do Fausto. As brigas eram no campo das ideias, de quando eu não concordava. Eu venho de movimento estudantil, venho de movimento social. Eu tive que aprender a ter voz para dar voz para a minha comunidade. Então isso faz com que eu tenha um mandato mais aguerrido. Eu já discuti com vários vereadores da Câmara, já tive discussões internas com secretários do Vitor, já tive discussões internas na Assembleia Legislativa, quando nós juntamos 2 ônibus e fomos para a Assembleia para que a Ultramig não fosse fechada. Então é o espírito que eu trouxe para dentro do Legislativo, sempre no campo das ideias. E nesse dia eu passei dos limites um pouquinho. O Fausto me xingou, eu xinguei ele. Eu liguei para o Fausto, falei com o Fausto que eu estava ligando para pedir desculpa, e nesse momento ele estava com um amigo nosso em comum. Nós temos muitos amigos em comuns. Existia ali uma insatisfação do Fausto com o Vitor, porque o Vitor já tinha declinado o apoio à nossa candidatura, e o Fausto tinha tomado uma decisão de não ser candidato a prefeito, porque ele não iria deixar a medicina. E para ser prefeito tem que deixar a medicina. Eu sou advogado, tenho 10 anos. Eu sei que para ser prefeito eu tenho que deixar a minha profissão de advogado nos próximos 4 anos. Nós estamos passando por um momento difícil, a sociedade está passando por um momento que requer muito da saúde, principalmente da saúde, e o Fausto tomou a decisão de não participar do processo há aproximadamente uns 2 meses, já vinha abrindo um diálogo com outras pessoas, com outros grupos, e nesse dia eu fui à casa dele, conversar com ele. Ele falou comigo: você está onde? Passa aqui para a gente conversar. E daí surgiu essa nossa composição. Foi um pedido de desculpa, que na verdade ele se estendeu a muitas outras coisas que aconteciam na Câmara Municipal, e eu e o Fausto, que caminhamos juntos em 2012, caminhamos juntos desde 2010, e que fomos até 2016, nós tivemos aí alguns embates em 2016 para a composição, foi uma reconciliação. Foi muito bacana, Marcos, porque o sogro do Fausto, ele foi vice do Vitor, é como se fosse um irmão para o Vitor, por 8 anos. E isso contribuiu muito, sabe? As famílias que estavam ali praticamente se distanciando por causa da política, o reencontro do Vitor com o Dário foi algo muito importante para o Fausto. O Fausto fala isso com muita emoção, né? Já chorou várias vezes, já falei: Fausto, para de chorar pelo mesmo fato. Mas certo é que os últimos 70 dias nós temos caminhado com o Fausto aí, e o Fausto tem um coração enorme, tem um serviço social muito bom, fez mais de 2.000 cirurgias de catarata, vivenciamos, experimentamos situações diferentes. O Fausto vem de uma família que é médica, uma família tradicional, não experimentou os mesmos problemas sociais que eu enfrentei na minha vida, mas certo é que ele tem um coração muito grande. Eu, convivendo mais de perto com ele, tive a oportunidade de ver o tamanho que o Fausto é. Vou ser sincero, aprendi com o Fausto uma coisa: nós não podemos julgar as pessoas pelo que a gente acha que sabe delas. Porque na hora que você vê, é filho de médico, vem de uma família tradicional, tem muito dinheiro, você já afasta. Não é rico, é pobre. Então nós não podemos mais fazer esse tipo de distinção de rico e de pobre. A gente tem que conhecer as pessoas e julgar as pessoas. Porque as pessoas falam comigo assim: você é Vitor? Eu não voto. Pô, eu sou Wesley de Jesus e Fausto Niquinho. Eu sou Vitor, eu vou votar no Wesley. Mas vamos ouvir a nossa proposta, ver o que a gente tem para trazer para Nova Vila. Então, esse tipo de... Eu aprendi nessa caminhada, nessa composição com o Fausto, de que nós não podemos julgar as pessoas pelo que a gente acha
que sabe delas. Wesley, foi Falei demais, né? a questão, não? Não, tranquilo. Tá liberado. Vamos a entrevista para isso. Foi a questão familiar ou a questão política que falou mais alto na composição com o Fausto? Foi a decisão do Fausto de não ser candidato a prefeito. O Fausto vinha aí, eu e o Fausto ali na linha de frente das pesquisas, o Fausto vinha liderando as pesquisas, ele tinha tomado a decisão de não abrir mão do consultório, tanto é que só abriu mão do consultório agora, tirou férias de 30 dias. Era uma luta, o Fausto tem reunião só depois de 2 horas, Fausto só depois de 2 horas. Então a decisão dele de não ser candidato a prefeito, porque ele não iria abrir mão da medicina no momento que a sociedade mais precisa, foi a decisão que fez, foi o que nos permitiu nos unir. E a questão familiar, sem sombra de dúvida nenhuma, e a questão de amigos, eu vou ser sincero para você, nós tínhamos amigos em comuns que estavam numa situação difícil, porque a base do Fausto, o nicho de relacionamento do Fausto é muito parecido com o do Vitor. Você chega, o Vitor e o Dário, eles têm uma ligação muito forte, né? A base eleitoral se encontrava, era mesmo, o povo estava meio, a gente percebe isso na rua, as pessoas falam assim, nós ficamos com a felicidade de você e o Fausto estarem juntos. Então, foi ótimo você ter feito essa relação de um com o outro, porque eu até tenho um questionamento bem próximo a esse, que é o seguinte, como você mesmo reafirmou, e a gente já sabia disso na pré-campanha, que Fausto, nas intenções de voto, Fausto era muito falado e a gente entendia também, né, na época, que ele teria uma condição bem boa de ser um candidato, inclusive de ser eleito. Agora eu te pergunto uma coisa, Wesley, dentro disso aí, vocês avaliam, a sua campanha avalia... Para não perder a voz da gente. A sua campanha avalia que essa convergência com Fausto, ele estando na sua campanha, vocês avaliam que ele trouxe todo o cabedal eleitoral dele para sua campanha? Ele agregou eleitoralmente a sua campanha? Haja visto, inclusive, que você acabou de reafirmar que as relações dele são muito próximas com as relações de Vitor, através do Dário. Fausto agregou a sua campanha eleitoralmente? Agregou muito e ele não dividiu. A base eleitoral que dava sustentação para o Vitor, ela estava se dividindo entre o Wesley e o Fausto. Então, quando eu e o Fausto sentamos, nós falamos assim, Fausto, nós dois estamos dividindo um grupo, sabe? Uma forma de pensar, nós estamos dividindo as pessoas que acreditaram no Vitor. O Fausto era o único candidato, e eu era o único candidato para Fausto, e Fausto era o único candidato para o Wesley, que fazia um grupo se dividir. Então, a nossa união foi uma possibilidade de unir um projeto e um grupo que pensa igual. Então, gente, vou ser sincero para você, foi um casamento até bom. Fausto fala, em pequenos detalhes, eu sou uma pessoa que eu não entendo pouca coisa de saúde. Fausto entende muito de saúde. Ele é médico há 32 anos. Ele é gestor de 2 clínicas. Então, assim, ele tem a própria clínica dele, ele tem a clínica do Detran. E ele é apaixonado com a medicina. Eu gosto de desenvolvimento, eu gosto de buscar levar o asfalto onde não tem, a empregabilidade, pensar na sustentabilidade. Nós vamos fazer uma parceria na qual nós podemos somar juntos o que o Fausto tem de melhor, o que o Wesley tem de melhor, para que a gente possa construir o melhor governo da história da Bahia. Isso é possível. Nós não vamos vender a nossa cidade, Marcos, Renato. Na hora que você pega a prestação de contas, na primeira parcial, tá? E vê os candidatos lá, você vai ver, candidato fulano de tal, recebeu doação de X% de determinada pessoa. Olha quem é essa pessoa, olha com quem que ela tá ligada. Gente, na vida da gente tudo tem preço. Nós recebemos, eu e o Fausto, participação do fundo, nós estamos acessando o fundo eleitoral. As pessoas que estão nos ajudando com o fundo eleitoral, o que elas querem? Elas querem ser apoiadas lá na frente, na eleição federal. Quer apoio para deputado, quer apoio para governador, quer apoio para o senador. Então, eu estou ajudando porque eu quero formatar uma base boa, porque quando vier a campanha do partido, em âmbito federal e âmbito estadual, nós queremos um suporte. É assim que funciona. Agora, e quando o candidato recebe apoio do empresário? Indiretamente. A empresa não pode doar, tá? Mas o sócio está doando, é a mesma coisa. Quando o empresário coloca na sua conta R$200 mil, Marcos, ele vai cobrar a conta. E o que é a conta? É mais 2 prédios de 30 andares? É onde não cabia multifamiliar
só unifamiliar, passar a ser multifamiliar, eu e o Fausto temos algo em comum. Nós queremos que Nova Lima desenvolva, mas desenvolva especialmente para a nossa cidade. A cidade pode crescer, mas nós temos que estar dentro desse carro. Nós estamos no ponto esperando as coisas acontecerem e nós não estamos dentro desse desenvolvimento. Não tem nada planejado para que nós possamos desenvolver junto. Vou dar um exemplo para você. Eu conversava com um moço que falou comigo assim, eu tenho um terreno, eu vou construir 70 prédios em 5 anos, de 20 andares. Eu falei, você é o responsável. Nossa. Sabe por quê? Porque onde nós vamos tirar mão de obra? Tem mão de obra para esse volume de obras em Nova Lima ao mesmo tempo? Não. Nós vamos ter que importar mão de obra de fora. Quando o ideal era que ele fizesse esse planejamento em vez de ser 5 a 20 anos. Porque a mesma pessoa que está trabalhando nesses 2 prédios, no ano que vem vai estar trabalhando em outros 2, no outro ano mais 2, e assim nós vamos trazer a sustentabilidade. Fora outras implicações que tem, um volume de impacto ambiental. Nessa. Nós não vamos vender Nova Lima. E isto une eu e o Fausto no mesmo propósito. Nós queremos que Nova Lima cresça com sustentabilidade. Candidato, a escalada entre a sua campanha, a campanha de João Marcelo, tem pautado as mídias nas últimas semanas. Uhum. Até onde você acha que vai essa guerra de narrativa? Olha, eu já não tenho mais... eu já falei com o meu pessoal do marketing, que eu não quero mais tratar desse tipo de assunto. Eu tenho 2 laudos que comprovem que o chefe de gabinete do João Marcelo fez um vídeo me atribuindo um fato criminoso, que foi atribuído um fato criminoso. Quando falam assim, Wesley está nos obrigando a ir numa caminhada que vai ganhar dinheiro, isso é um absurdo. Isto partindo do pressuposto de uma empresa que está prestando serviço à prefeitura, isso é um fato criminoso. Eu não fui porque eu sabia que era a voz, nós não pedimos um laudo técnico porque eu sabia que era a voz do chefe de gabinete. Não, nós pedimos porque eu sei dos problemas jurídicos que isso pode gerar lá na frente. E moral, por trás do Wesley de Jesus candidato, tem o Wesley de Jesus que tem uma carreira, foi construída com suor. Eu sou advogado há 10 anos, bolsista do ProUni, abri meu próprio negócio com a mesa que eu comprei no Topa Tudo, com uma sala que eu pintei. Então, o que eu tenho de mais valor é o nome profissional que eu construí. Eu não posso simplesmente ter essa carreira profissional jogada às traças com uma pessoa que está cometendo um crime utilizando da máquina pública para fazer campanha. Gente, eu não estou fazendo campanha nem dentro de quadra. Eu não faço campanha em nenhum espaço público. Por quê? Porque eu estou zelando pelo meu nome profissional. Acima de tudo, além da política, meu nome profissional. Então, assim, nós temos 2 laudos assinado por peritos, que é diretor do Instituto de Criminalística. Nós temos um perito que é top de linha do governo federal. Eu sei que a justiça não vai tomar uma decisão antes do período eleitoral, mas esse problema não tem mais fake news. Depois que nós fizemos uma denúncia, acabou fake news, graças a Deus, né? E se tiver mais fake news, nós vamos atrás do fake news, e fake news é crime, inclusive dependendo da quantidade, com prisão. As pessoas vão ser penalizadas pelos atos dela, e eu tenho que recorrer à justiça para isso. Então, eu não vou pautar uma campanha em cima de uma guerra de laudos, como foi feito na Lava Jato, como foi feito em vários... Eu vou levar propostas, mas eu vou buscar a penalização de todas as pessoas que acham que pode falar o que quiser e pode esconder por trás de uma rede para espalhar notícias falsas e mentirosas. Isso é a defesa de uma honra profissional, é a defesa de um caráter, é a defesa de uma campanha que é séria e verdadeira, acima de tudo. Então, pode ter certeza absoluta que vai ter desdobramento. É o primeiro fake news encontrado no Brasil. Vai ter penalização, e eu tenho certeza que dele vão surgir várias outras formas de coibir esse tipo de prática nas próximas eleições. Wesley, mas olha, veja bem, obviamente vai ter um momento que a justiça terá que se posicionar em relação a isso. Porque você acabou de dizer sobre perícia em cima de perícia. Na semana passada também houve a contradição disso através do chefe de gabinete que foi acusado. E também prepararam um estudo, né, parece que através de um linguista, né, e de que a voz comprova na justificativa deles de que a voz não é dele.
Como que a população fica com isso, Wesley? Primeiro que é uma desqualificação muito grande do debate político no momento que Nova Lima precisa de ouvir muitas propostas e precisa de entender e saber, principalmente nesse período terrível que passaremos, porque quem assumir dia 1º de janeiro não vai assumir numa condição tranquila, legal, porque estaremos em pandemia ainda, né, Wesley? Então, com finanças devastadas, comércio combalido, a situação toda da cidade que a gente sabe que não está 100% até mesmo nesse período em função de pandemia. Mas me diga uma coisa, em que a população tem que confiar, tem que se valer e fala, olha, quem está falando a verdade nisso aí? Porque houve a acusação, houve o desmentido disso. Como que você acha que fica a cabeça da população? Em que eles podem acreditar? Eu fico imaginando, Marcos, o seguinte. Nós temos duas versões. Né? Nós temos um laudo do João Marcelo, que inclusive o perito que assinou o laudo dele já foi desmentido em outros laudos, inclusive pela Polícia Federal. Em outros laudos? Não em relação a esse. Em relação a outros laudos, esse perito já foi inclusive desmentido em várias outras operações, inclusive em operações de investigação do governo do Estado, ligado aí a quem governou aí de 2000 em diante, 2002 em diante, o Estado de Minas Gerais. Então é o mesmo grupo, mesma ligação. Por isso que eu estou falando que eu não vou entrar nessa linha. Gente, eu quero ver com que cara quem foi desmentido. Eu quero ver com que cara você encara a população depois. Eu não sou irresponsável. Se eu fosse irresponsável, eu tinha pego o áudio, depois de depurado, porque o maior perito é vocês, estão em casa. O maior perito tem que estar acompanhando. Pega a voz sem o áudio e pega a voz da pessoa, que é um cantor, que tem vários vídeos no YouTube, que é um apresentador de televisão, pega e apure e verifique se não é a mesma voz. É ouvido, gente, só ouvir. Então, eu tenho plena convicção que trata-se do chefe do gabinete, eu tenho essa convicção. Eu não espalhei essa notícia enquanto eu não tinha um laudo, eu esperei ter um laudo técnico para poder falar sobre isso. Quando teve um laudo técnico, eu fiz as representações judiciais. Teve um segundo laudo que desmentia e eu mandei fazer um outro laudo com um perito ainda mais, não vou falar mais gabaritado, são todos os mesmos, mas um perito com uma experiência forense mais voltada para essa área. Entendi. E tem os dois laudos. Agora o que a justiça vai fazer? A justiça vai pegar o perito dela e vai fazer o laudo com o perito dela. E sendo constatado que a pessoa vai ser penalizada. Sendo constatado que não nós vamos ser penalizados. Eu tenho certeza que nós não seremos penalizados, porque eu estou tratando desse assunto com muita responsabilidade. Eu não estou fazendo disso um debate político. Eu trouxe isso à tona para mostrar para essa equipe que foi montada para fazer fake news, porque esse não era o primeiro não, tá? Estou pegando essa equipe de fake news, que a gente já sabe até onde funciona, e falando com eles assim, olha, eu já tomei providências contra um, e os outros nós vamos tomar também. Invadiram a rede do nosso vice-prefeito, que é Fausto Niquim, publicaram, mudaram a senha dele, mudaram o direcionamento do e-mail. Isso é grave, gente, isso é crime, isso é um ato criminoso, que não pode ficar impune. Não vai ficar impune. Esse ato especificamente foi denunciado? Foi denunciado, foi o primeiro ato, foi denunciado, teve boletim de ocorrência, já está sendo investigado. E esse segundo ato desse áudio também foi denunciado e foi periciado. O primeiro é mais difícil pegar, porque fake news é mais difícil pegar. Existe hoje um grupo formatado no Nova Lima contratado para fazer fake news. Tanto é que após o áudio não teve mais fake news. Então, assim, vamos fazer uma campanha de proposta, estamos na reta final, 15 dias, nós queremos levar para Nova Lima o quê? Queremos levar para Nova Lima ideias, a nossa proposta, a nossa ideia, porque nós temos, sem sombra de dúvida nenhuma, o melhor plano de governo para Nova Lima. Sabe por quê? Que nós temos o melhor plano de governo para Nova Lima? Porque ele foi feito em 160 reuniões, ouvindo a comunidade, ouvindo as pessoas e ouvindo os técnicos. Nós ouvimos a parte técnica e ouvimos a sociedade. Por isso eu posso falar que o nosso plano de governo ele foi construído pela sociedade, acima de tudo. E é um plano execuível durante o período do mandato? Sem mentira, plano sem mentira, um plano real, um plano que é possível de ser praticado em uma cidade. Marcos, eu vou te falar que nós temos uma vantagem. Nós temos hoje uma cidade com 400 milhões de reais em caixa. Ah, tem dinheiro em caixa para usar? Não tem dinheiro para jogar fora não, gente. Tem 400 milhões de reais em projetos que estão sendo executados e projetos que não se iniciaram ainda, mas que vão ser executados.
como a praça de esporte no espaço cultural, onde vai ter 7 quadras, pista de caminhada, pista de bike, um palco fixo com arquibancada fixa, como o centro de referência da juventude e da Transolândia, lá no espaço onde era o antigo depósito de carro. Então, esses R$400, eles representam isso. São recursos que foram, que estão em caixa, já predestinado para um projeto que não iniciar as obras por causa de todos esses 400 milhões. Hoje tem um pouco mais de 400 milhões. Então, E Nova Lima experimenta uma situação diferente. Por quê? A nossa arrecadação, ela está diferente do país. O país está experimentando um momento de crise, né? Nós estamos com a arrecadação embaixo. Mas no momento de crise, Nova Lima aumenta a sua arrecadação. Por quê? Infelizmente, pouco mais de 40% da nossa arrecadação ainda está ligada à mineração. O minério é vendido $48 a tonelada, hoje é 100 e alguma coisa. O dólar era 4, hoje é 6. Então, a cidade que tinha perspectiva desse ano de arrecadar 520 milhões, vai arrecadar 780. 780 milhões. Uhum. Então, graças a um trabalho que foi feito de recuperação e um trabalho que foi feito voltado para essa questão tributária, Nova Lima vai experimentar nos próximos anos, e a expectativa é que a gente chegue daqui a 3 anos com R$1 bilhão no ano. Isso é muita coisa para a nossa cidade. Uhum. Esse é um trabalho que tem que continuar, é um trabalho que não pode parar. E esse valor já projetado, esse valor já pronto para ser executado assim que o próximo mandato tomar posse, será para qualquer candidato que vença a eleição, Wesley? Ou se você, por exemplo, porventura não for eleito, outro candidato que ganhar a eleição vai ter esse valor também já preparado? Vai ter esse valor. Esse valor já está em conta. Esse valor de 300, são quase 400 milhões de reais, é um valor que o governo já tirou tudo que ele vai pagar de obra, porque ele está licitando algumas obras que não vão ser finalizadas. E a próxima gestão vai ter que tomar a decisão se continua ou não a obra. Uhum. Vai continuar o asfaltamento de Nova Lima, Belo Horizonte? Vai continuar fazendo o espaço cultural? Isso depende muito do gestor. Sim. Entende? Gestão é você assinar um cheque em branco para 2 pessoas, um prefeito e vice-prefeito, que vai tomar a decisão. Se o prefeito tomar a decisão que ele vai parar a MG30, ele vai parar a MG30. Se ele tomar a decisão de que ele vai levar a MG30 até Santa Rita, ao fazer nivelamento, ele vai fazer isso. Exato. Se tiver recurso. Exato. A decisão, campanha é um cheque branco na mão de 2 pessoas que vai tomar decisões nas nossas vidas por 4 anos. É muito sério essa decisão. É muito sério. Isso não é coisa de menino, isso não é coisa para brincadeira, gente. Política não é coisa de menino, não é coisa de brincadeira. É sério. Porque se você toma decisão, vou dar um exemplo. Se você toma a decisão de que você vai redirecionar parte dos recursos para um centro de oncologia, você faz um impacto na vida de muita gente. Nós pegamos hoje, a saúde de Nova Lima não mudou muito. Fizemos mais de 60 mil procedimentos médicos, temos uma fila cada dia menor. Não está zerado, mas tem menor. Mas hoje a gente pega ainda nosso paciente com câncer, coloca ele dentro de uma van, deixa 2 no Luxemburgo, deixa 2 no Mário Pena, deixa 2 na Baleia. E quem chegou no Luxemburgo para fazer uma radioterapia, ele leva 20 minutos. 7h30 ele está liberado. Com um procedimento invasivo demais. Uhum. Cansado, às vezes sem dinheiro para comer, sem dinheiro para nada. Às vezes só volta 1h da tarde, porque a van tem que fazer todo o trajeto, esperar o último que chegou, que é o último a fazer procedimento médico, para voltar de novo. Uhum. Então, assim, isso é desumano. Quando a gestão pública toma a decisão de que vai fazer um centro de oncologia, isso tem um impacto na vida das pessoas. Direto. Sabe? O Wesley, muito se diz, e também nós percebemos isso, que além do prefeito, tem um grande grupo de aliados, de gestores do governo na sua campanha. Mas também sabemos que tem um grupo de gestores na campanha do vice-prefeito João Marcelo. Temos grandes candidaturas postas, temos divergências assim incríveis de ideologia, que é muito importante para a cidade perceber também, né, a forma de pensar de outros grupos. Então, assim, são 7 candidaturas muito bacanas, mas estava havendo uma polarização entre a sua candidatura e a candidatura do João Marcelo. Podemos dizer que aos 44 do segundo tempo entrou uma outra candidatura, que é a candidatura do Carlinhos Rodrigues, e trazendo um outro espectro ideológico na perspectiva de votação. Pode-se dizer que você e o João, pode-se dizer que o governo, ele tem 2 candidaturas?
por exemplo, o prefeito está com você, como eu expliquei, e mais um grupo de pessoas. Mas tem também, dentro do grupo do prefeito, outras pessoas na candidatura do João. É isso mesmo que acontece? A leitura é essa? O governo concorre com 2 candidaturas e agora entrou uma terceira para poder colocar um pouco de pimenta nesse caldo aí? E se sim, houve algum erro do prefeito na liderança dele para que 2 lideranças do próprio governo saísse candidato? Eu não falo que é um erro do prefeito, não, do Vitor Penedo, não. É uma postura minha. Mas tem um grupo dentro do governo que não me aceita de jeito nenhum como candidato. Ah, por que não me aceita? Eu vou exemplificar. Sim. Eu tenho muita personalidade. Eu tenho personalidade. Eu não sou boizinho de presépio em lugar nenhum. E eu mudo de opinião. Já mudei de opinião várias vezes. Quando as pessoas conseguem comprovar que a minha opinião não é a melhor ou a minha opinião está errada. Nada é mérito nenhum. Não. Ao contrário, eu acho que a gente cresce assim. E eu fiz algumas críticas internas dentro do governo. Pontuei algumas coisas que eu não concordava. E quando eu pontuei algumas coisas que eu não concordava, eu acabei gerando algumas pessoas dentro do governo não aceitavam esse meu posicionamento. Sim. Mas eu sou parceiro do governo do Vitor. Eu caminhei com o Vitor 15 anos, tive a oportunidade de trabalhar com ele em Brasília, percorremos o estado de Minas Gerais inteiro, conhecendo a política em Minas, né, pedindo voto para deputado federal. Fui líder do governo na Câmara Municipal nos momentos mais difíceis. Eu tenho o Vitor como um parceiro, como um amigo, como um irmão. Vou falar com avô, né, porque está com 78 anos, eu brinco muito com ele. O Vitor é uma pessoa que eu escuto muito, mas isso não me faz, não me obriga a pensar exatamente como o governo na sua plenitude pensa. Tenho minha personalidade, eu tenho minha forma de pensar. E, infelizmente, essa minha forma de pensar desagradou algumas pessoas dentro do governo, desagradou alguns líderes. E é por isso que nós tivemos um governo do Vitor que parte caminha com a gente e parte não caminha. Agora, o que eu fico feliz é que a parte que caminha com a gente são pessoas muito sérias. Você pega o Cristiano da Fazenda, por exemplo, uma pessoa seríssima. Foi coronel da Marinha, Cacano, né? Cacano, um abraço, Cacano. Uma pessoa séria, respeitada, caminha com a gente. Você pega a própria Roberta, da educação, professora, gabaritada, professora que tem uma sensibilidade com a criança, pedagógica, técnica, declarou apoio para a gente. Você pega uma própria Clausi, que fez um trabalho de emprego e renda dentro do Nova Lima, que declarou apoio. Então, ou seja, você pega o pastor Fernando, que é da regional, que declarou apoio. São pessoas sérias em Nova Lima, pessoas respeitadas, pessoas que fazem política com seriedade. Então, eu fico muito feliz que parte do governo do Vitor esteja caminhando com a gente. E eu não vejo isso com maus olhos, não. Eu vejo isso com bons olhos, até porque o Vitor está nos indicando, o Vitor está apoiando, mas nós temos que marcar o governo. E nós vamos marcar o nosso governo como parte de uma personalidade que é minha e Fausto também. E esses espaços, eles vão ser preenchidos com pessoas que pensam como nós. Então, nós não queremos um governo com pessoas só por estar. Nós queremos um governo com pessoas que estejam com o coração envolvido, porque o resultado final que nós queremos é trazer o melhor para o cidadão novalimense. Então eu não me incomodo com essa divisão interna e não acho que isso é culpa do Vitor, de liderança. Isso é mais uma firmeza de posicionamento minha, porque se você tem um secretário hoje que tem um trabalho e que ele bate o pé que o trabalho dele é daquele jeito e eu não concordo, a chance dele caminhar comigo é pequena, porque ele sabe que, sendo Wesley o prefeito, Fausto o vice-prefeito, a chance de continuar nesse ritmo não vai ser o mesmo. Não vai ser a mesma toada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou contrário à redução do valor, ao aumento das dificuldades para receber vale para estudantes que querem estudar em Belo Horizonte. Você está falando da burocracia? Não é da burocracia. Antes, para você acessar o passe estudantil para trabalhar, para acessar Belo Horizonte, você tinha que ter uma renda familiar de 1 salário mínimo. Aí foi reduzido para meio. Eu sou contra. Eu estudei com o passe estudantil,
Eu não posso contabilizar a renda do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu tio que mora na minha casa, para mim estudar. Não. Eu quero estudar. Aquela receita não vai ser totalmente para aquela pessoa. Não vai. A necessidade dela vai continuar. Quantos filhos hoje ajudam dentro de casa exatamente? Né? O filho tem uma prioridade, tem uma vida, o pai tem uma prioridade na vida. Você não pode imputar para o pai mais essa obrigação. Então, você quer estudar em Belo Horizonte, está fazendo uma faculdade, está fazendo um curso técnico, não é oferecido na Nova Lima, você vai ter passe. Nós estamos aqui para te ajudar. Então, é uma forma minha de pensar que eu defendo. Eu defendo, por exemplo, o retorno do mutirão de limpeza. Por que eu defendo o mutirão de limpeza? Mas o mutirão de limpeza vai levar a pessoa para uma situação de vulnerabilidade social. Ela já está na vulnerabilidade social. Ela já não está inserida. Mas mesmo da forma precária como era? Não concordo. Não concordo da forma precária. Eu vou dar o exemplo para você. Já foi do orçamento participativo, né? Sim, já. Então, e fui presidente de associação também, por isso que eu estou falando. Vou dar um exemplo para você. Qual que era o projeto que nós reunimos as associações? Para que fosse 1/4 de salário mínimo. Para uma semana. Por quê? Porque isso envolve a comunidade, isso envolve as pessoas. Mas aí a pessoa vai ficar vulnerável à situação do que ela recebia. Gente, quem participa do mutirão de limpeza é aquela senhora de 75 anos que não vai para o mercado de trabalho mais. É aquela pessoa que é viciada e não aceita um tratamento, que a família não tem como recuperar, que a família sozinha não tem como, que vai para o projeto. É aquela senhora que não pode trabalhar porque tem que cuidar dos netos. O real público do mutirão de limpeza, dos bairros mais afastados, é esse. Essa pessoa já está em vulnerabilidade. E é invisível aos olhos do poder público. Então, quando eu defendo essas pautas, eu acabo fazendo com que, divergindo de opinião com pessoas que já estão postas para tomar a decisão, que eu não tinha o poder para tomar. Porque quem tinha o poder para tomar era o secretário. E isso fez com que o governo acabou se dividindo aí. Mas você acha que é uma avaliação errada, então, dizer que o governo tem 2 candidaturas? O governo não tem 2 candidaturas. O Vitor Penido, ele abraçou a nossa campanha, que não foi indicação, não tá? Você é o apadrinhado do Vitor. O Vitor chamou 6 pessoas e falou, olha, eu confio em vocês. Você construiu a sua condição. O Vitor chamou 6 pessoas e falou o seguinte, olha, eu confio em vocês querem ser candidato e eu vou apoiar quem tiver melhor condição. E aí, quando ele falou quem tiver melhor condição, ele falou, vai para a rua e se faça candidato. Foi isso que ele falou para os 6 candidatos. Vai para a rua e se faça candidato. Eu fui para a rua e me fiz candidato. Ele não construiria o candidato para... Ele foi claro, eu vou apoiar a candidatura que tiver maior viabilidade. Entendi. E nós fomos para a rua para construir a nossa campanha. No seu governo, porque veja bem, essa situação distou um pouquinho do que as pessoas criticam o Vitor, o coronel. Porque um coronel, de fato, não deixaria um outro candidato, vice-prefeito dele, sair. Né? Lógico que ele não é o tribunal para falar que... Mas ele inviabilizaria. A pessoa tem várias formas de inviabilizar uma pessoa para ela não conseguir ser candidata. Você citou o nome da Clauzi, que é secretária de Trabalho e Renda e Desenvolvimento. Né? Acho que mudou, era Trabalho e Renda, aumentou a nomenclatura. Um exemplo, um diretor da Clauzi, que é o Abner, ele esteve dentro do governo e apoia o João Marcelo. No seu governo, os secretários vão estar soltos para transitar, para apoios políticos, para tomar decisões administrativas, ou você vai ser um prefeito que vai estar mais próximo dos secretários? Um exemplo, o Carlinhos assumiu um erro aqui, porque ele disse que deixou os secretários mais soltos para tomar decisões e acabou tendo erros administrativos que geraram improbidade administrativa, processo de improbidade administrativa. No seu governo, você vai ser um prefeito mais próximo, mais, vamos dizer assim, mão fechada, talvez, ou vai ser um cara que vai dar autonomia para o secretário trabalhar, até, inclusive, politicamente? Gente, quem me conhece sabe que eu sou dinâmico. Eu gosto de política. Eu não sou uma marionete, eu gosto de política. Então, você pode ter certeza absoluta que se eu tiver qualquer acerto ou erro dentro do nosso governo, eu participei. Eu não vou falar, não. Secretariado nosso, que nós vamos escolher com base em técnica e que também algumas pastas têm que ter um trato político que precisa. Eu vou estar presente. Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero sentir o que está acontecendo. Eu sou um candidato a prefeito, não sou uma pessoa de gabinete. Eu sou uma pessoa de rua. Eu sou uma pessoa de resultado. O que eu não entendo, eu tento entender um pouco.
não sou obrigado a atender de forma profunda, mas a resolutividade final. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, você tem que dar autonomia administrativa, mas a descentralização de decisões para o secretariado não é algo que vai acontecer no nosso governo. Vai existir uma centralização do poder e essas decisões têm que ser tomadas em conjunto e a execução passa pela secretaria. É essa forma que eu vejo de um governo que não perca o controle. Até porque é ruim até para o próprio prefeito. Olha, as decisões políticas não podem ser uma decisão, passa por 3, 4 secretarias. Normalmente todas passam pela administração, todas passam pela procuradoria, todas passam pela controladoria. Então essas 3 é o pilar. Então você me perguntar assim, Wesley, qual é a sua forma de gestão? Sentar com o secretariado, tomar as decisões, fazer um planejamento a longo prazo do que vai ser feito, até porque você traz previsibilidade para os presidentes de associações, para as pessoas. Olha, gente, nós vamos percorrer a cidade e ver o seguinte, o que Nova Lima quer? O que era o melhor para Nova Lima? O que é melhor para Nova Lima custa 10 bilhões de reais. O que Nova Lima vai arrecadar? 2 bilhões. O que é custo fixo? O que pode ser investimento? 1 bilhão. Então, o que nós podemos fazer dentro daquela Nova Lima que todo mundo quer com esse 1 bilhão? Vamos prever, vamos trazer previsibilidade. Então, a gente vai ter, os 3 primeiros meses, a missão de colocar as prioridades do governo. O que é prioridade 1, o que é prioridade 2, o que é prioridade 3, e trabalhar em cima das prioridades pré-estabelecidas. Na hora que o presidente de associação chegar, na hora que o secretário chegar, falar, essa é a prioridade do governo. Só vamos sair disso se tiver um superávit. Senão nós vamos trabalhar dentro dessa prioridade. Dentro dessa realidade. Isso vai fazer com que a gente tenha um controle maior do governo e da gestão como um todo. O governo não pode servir só para apagar incêndio. Não pode. E as autonomias que os nossos secretários vão ter vão ser autonomias administrativas. Política, tomar decisão, as decisões são outorgadas ao prefeito e ao vice-prefeito. Assim, a gente tem que respeitar as urnas, e para respeitar as urnas é ouvindo os técnicos, ouvindo a experiência e tomando decisões sábias e pensando sempre na coletividade. O seu partido é um partido de muita capilaridade política no município, sempre foi, né? O PT e o Democrata sempre se rivalizaram aqui politicamente e sempre foram os partidos que tiveram essa capilaridade. É bem possível que você tenha maioria na Câmara, pelo que vem se mostrando. Política, às vezes, ela tem um beabá, né? Eu sei que, atualmente, com a eleição do Bolsonaro, algumas coisas vieram que a gente não esperava, mas a política ela não deixa de ser um beabá. Como é que vai ser o seu relacionamento com a Câmara, sabendo que você tem muitos aliados lá? Vai diminuir o orçamento? Você foi uma pessoa que lutou por isso, pela diminuição do orçamento da Câmara, mesmo que seja uma alíquota constitucional, né? O que vai para a Câmara é constitucional. Ninguém pede mais, nem pode pedir mais do que está dentro do texto constitucional. Como é que vai ser a sua posição? E vai ficar pior. Quando a cidade começar a ter receita de 1 bilhão, vai ficar pior porque vai ser um valor muito superior de repasse. E mais, não deveríamos aumentar as cadeiras? Gente, eu falo que desde o meu primeiro dia de mandato até o último, porque eu apresentei uma emenda no orçamento agora, há pouco tempo, para reduzir o custo da Câmara. É o que eu defendo. Esta é uma pauta de vereador. Qual que é a pauta de vereador? Legislar, fiscalizar e tomar conta do legislativo. Eu vou respeitar as decisões tomadas pelo legislativo. A vertente é outra. A vertente é o executivo. É executar, é fazer obra, é cuidar da saúde, da educação, da segurança das pessoas. E vou deixar que a Câmara tome as decisões que cabe à Câmara. E o orçamento da Câmara vai caber à Câmara. Eu, enquanto vereador, briguei pela redução do custo da máquina pública. Enquanto prefeito, eu vou buscar fazer com que a máquina pública sirva à população da melhor forma possível. Então, a Câmara tem que tomar. Essa Câmara tomou uma decisão e a próxima Câmara vai ter que tomar decisões todo ano sobre o orçamento. E eu vou respeitar a autonomia da Câmara para que ela tome a decisão dentro do limite constitucional de como vai ser o gasto dela. Vamos dar no plano de governo? Não, só para esclarecer algumas coisas também, Renato. Wesley, a questão da juventude, que é um tema que é afeto a todos os candidatos, né? A gente vê muito a imagem dos jovens, a juventude ser muito colocada em voga durante as campanhas.
Mas a gente percebe que durante os mandatos a juventude tem muitas perdas. Por exemplo, perdas educacionais, a Ultramig saiu de Nova Lima, temos o Sebrae, que apesar de uma subvenção ou outra, também é uma escola que não é acessível a todos os alunos, até mesmo em número de vagas, né? Não é acessível a todos os jovens. Nós vemos a questão do esporte, do lazer na cidade, que todos os jovens dizem que Nova Lima não oferece nenhum tipo de condição para eles. E o atual governo não fugiu ao que outros governos também atrás ofereceram para o jovem. Nada. E todas as campanhas exploram muito essa questão da imagem do jovem, inclusive na sua composição da campanha é o jovem que alavanca muitas vezes as principais campanhas. Sim. Como está sendo agora também nas campanhas. Você acha que o jovem é usado de uma forma oportunística nas campanhas políticas? Sim. Gente, meu primeiro contato com política foi fazer campanha por Summer, advogado. Eu ficava panfleto na rua em 2004. Estava no PV, entrava no ônibus, entregava o santinho, não sei o quê. E eu era sozinho. A juventude, na campanha, normalmente ela é vista como balançador de bandeira. Isso não pode continuar. Panfleteiro ou balançador de bandeira? Não pode. Juventude tem que ter autonomia, a juventude tem que entender o empoderamento dela. O governo Vitor Penido teve uma falha com a juventude, com os direitos, com as passas dos direitos sociais. Qual foi a falha que nós tivemos? Volto a repetir, por que o governo está dividido? Porque eu faço críticas como que eu vou fazer agora. Sim. A coordenadoria da juventude não trabalhou para a juventude. Por isso que eles não caminham comigo, porque eu faço essas críticas públicas. O núcleo da coordenadoria dos direitos humanos não trabalhou como deveria as políticas públicas dessa cidade. É uma assessoria especial que tem esse guarda-chuva e tem várias coordenadorias sobre a coordenação. A coordenadoria geral, a gerência, não trabalhou como deveria. Sim. Quando eu faço essa crítica, eu estou fazendo uma crítica construtiva, não é para tentar falar que fulano não teve capacidade. Não, eu estou falando que não funcionou, que está público. Vai para o Bicame. Quem reorganiza aqueles encontros no Bicame é quem? É a própria juventude. Colocar 3 viaturas, 4 viaturas ali para espantar aquele jovem vai para onde? Eles vão para algum canto, gente. Nós precisamos de uma política pública que seja realmente eficaz. Eu fui parceiro da Ultramig antes de ser vereador. Então, 2 ônibus, fomos para a Assembleia fazer manifestação para não fechar em 2015, quando o governo do Estado queria fechar. Hoje ela está fechada porque o governo do Estado não fez concurso público, porque a Ultramig é do governo do Estado. Sim. Nós temos que ofertar, parar de mentir. O governo não pode mentir. Nós temos que ofertar aquilo que de fato é entregue, pode ser entregue. Não adianta você chegar e falar que nós estamos formando 300 jovens como técnico de administração. Tem vaga para os 300 no mercado? Não tem. Então, para que nós estamos fazendo isso? Para quê? O que nós temos no mercado Nova Lima? Nós temos no nosso plano de governo um projeto que chama Impacto. Nós temos no mercado vaga para linguagem de programação. Então, vamos qualificar a linguagem de programação. Quanto nós precisamos? Tem 600 vagas em aberto. Nós temos um curso na cidade sobre isso. Tem 600? Então, vamos qualificar 1.000 pessoas. Vamos ir no setor privado e fazer com que o setor privado colabore com essa qualificação. Porque isso para ele é importante. Isso para nós é importante. Olha, nós temos uns 4 meses atrás, um amigo meu que estava fazendo que eu conheci nessa jornada, virou diretor de uma empresa, me pediu 5 indicados para operador de máquinas. Salário, 4 mil e pouco. 4 mil alguma coisa. Eu não encontrei. Você teve dificuldade de indicar? Eu tenho um escritório de advocacia, também advogado. Tem muitos colegas nossos ganhando hoje 2 mil e pouco. Tem menos que isso. Com um curso de 5 anos. Isso. Operador de máquina, 6 meses. E não é qualquer curso. E não é qualquer curso. É um curso extremamente complexo. Né? Muito. Nós temos esse curso no Nova Lima, não tem curso em BH, também não tem. Isso. Eu estava procurando para quê? Para ajudar 5 pessoas que quisessem se qualificar. Então, nós precisamos hoje de uma cidade que nós temos 53 mil postos de trabalho, das quais só 12 mil são de Nova Lima. Nós precisamos conectar essa cidade. E a partir do momento que essa cidade estiver conectada, nós vamos fazer um empresário que não é inimigo do poder público. Vamos atrair a população e vamos qualificar de acordo com a nossa demanda. Esse é um projeto nosso. A nossa juventude que está nos ouvindo, gente, eu estou falando para a juventude, para todos, porque um governo tem que ser para todos, Mas, em especial, aquela juventude que tem que pegar ônibus de manhã cedo, lotado, ônibus caro, cheio, que nos desrespeita todos os dias.
para a juventude que tem que sair daqui para trabalhar fora porque não acha emprego aqui, para a juventude que sabe o que é dificuldade de ter uma casa e de comprar um terreno, para a juventude que sabe que não tem uma política habitacional dentro da nossa cidade, porque existe isso. Você vai na caixa e a gerente fala assim, não, porque nós estamos fazendo um projeto aqui, mesmo que não tem Nova Lima, né, que cabe no bolso. Quando tem, eles falam, você nunca pode ter tido nome negativado. Meu nome foi negativado na Riachuelo com 18 anos de idade, gente. É a realidade de muitas famílias novalimenses, de muitas famílias brasileiras. 18 anos meu nome foi negativado. Claro. Eu Riachuelo. Agora, inclusive, na pandemia, quem conseguir se livrar disso é um herói, inclusive, de não ter um nome negativado. De fato. Então, assim, nós precisamos construir políticas públicas que vai de encontro com a nossa juventude, mas que seja real. O espaço da juventude, no antigo depósito, onde a juventude possa ter um espaço para expressar sua arte, sua vontade, e acabar com o preconceito. Nós somos uma cidade com muitas raízes de preconceito ainda. Eu falo isso porque eu fui numa reunião, tinha um rapaz que fazia uns quadros, eu vi na casa do senhor vários quadros bonitos. E eu perguntei para ele assim, quem fez esse quadro aí? Aí ele falou que é a menina ali. E eu perguntei na reunião, você já fez alguma exposição nas casas Aristides? Não, nunca fui. Isso tem que mudar. Tem que explorar isso. Olha, eu cheguei numa reunião da Bela Fama que me traz indignação. Um filho de Nova Lima saiu daqui, fez linguagem de programação, foi trabalhar em São Paulo porque não tinha vaga de emprego em Nova Lima. Aí ele participou de um processo seletivo lá em São Paulo para trabalhar na Fiat em Nova Lima. E passou no processo e veio trabalhar em Nova Lima. Quando ele chegou aqui, ele descobriu que a Fiat acionou uma agência de São Paulo para fazer uma contratação, não acionou uma agência de Nova Lima e não acionou uma agência de Belo Horizonte. A Fiat Biocó, que é em Nova Lima, Fiat Biocó é o ônibus, né? A Fiat, que é em Nova Lima, ela partiu do pressuposto que o que era bom estava em São Paulo. Estava fora. E contratou um filho de Nova Lima da Bela Fama. Isso aí Gente, isso é preconceito todos os dias. E histórias como essa, nós não podemos deixar. É estrutural. E vem cá... só para encerrar essa questão da juventude, Renato. Inclusive da juventude. Porque eu li no seu plano também, Wesley, e algumas propostas, inclusive, sobre centros, criação de centros de desenvolvimento. É isso que você explanou, então, essa questão dos centros de desenvolvimento para a juventude? O Centro de Desenvolvimento para a Juventude é um espaço onde nós podemos buscar essa qualificação direcionada para a nossa juventude, e um espaço onde a juventude possa se reunir. Uma praça voltada especialmente para a juventude, com oficinas de arte, com oficinas com alguns esportes voltados para a juventude, que pode ser feito naquele antigo depósito de carro velho, indo ali para Oswaldo Barbosa Pena, próxima à Chácara Bom Retiro. Ali, na nossa cabeça, é um lugar apropriado para que a gente possa deixar o jovem se desenvolver, fazer, expressar a sua arte e a qualificação. O melhor projeto social que a gente pode fazer para a nossa juventude é uma educação de qualidade, condições para ter um curso profissionalizante, técnico, superior e, acima de tudo, ajudá-los a se encaixar dentro de uma empresa ou então empreender. Porque na nossa cidade nós temos muita vocação para o empreendedorismo, nós temos que ajudar as pessoas a se readequar e se encaixarem. O esporte é uma coisa que a gente não pode esquecer. O jovem de Nova Lima gosta muito de jogar um futsal do Nova Limense. Está parado devido à pandemia. Esporte especializado. O futsal, agora sim, basquete morreu na cidade. Teve uma época que teve muito. Nova Lima a gente tinha as escolas que ficavam abertas. O futebol, mas os demais esportes... Não é muito longe não, gente. Gincana Zé de Almeida é sensacional. Pois é. Eu acompanho tenho acompanhado os últimos 2 anos, une as pessoas, une a juventude. Isso tudo a gente consegue fazer desde o momento que a gente entenda que tem que acabar com a panela. Por que tem que acabar com a panela? Porque eu não estou falando de um governo ou de outro, não. Quem cantou lá... Tem muita gente aí, muito cantor batendo na porta pedindo para outro candidato, para continuar a panela que eu estou prometendo que nós vamos acabar com ela. O mesmo cantor que cantou em 94, que ganhava 30 vezes mais do que as outras bandinhas de bairro menores, é o mesmo cantor em 2020, ganhando 30 vezes mais do que as outras bandinhas pequenas. Marcos, você ganha R$500 para você apresentar o carnaval, ele vai ganhar R$40 mil. Só que ganha R$40 mil há 40 anos nessa cidade para cantar a mesma música, para ser sincero. Algumas outras uma transferência de renda totalmente desigual. Panela. Porque é dinheiro do Tesouro Público para... Nós vamos acabar com a panela em Nova Lima.
no setor de esporte e no setor de cultura. Porque existe uma panela e nós temos que acabar. Mas- Nós temos que dar oportunidade para o nosso povo, mostrar que eles são bons e mostrar que de todos os lados tem gente, todos os candidatos tem gente Wesley, boa. mas aqui. isso vai valer, por exemplo, para uma eventual composição de um governo seu também, da secretaria? Por quê? Vamos pegar a pasta do esporte. A gente está falando da pasta do esporte. A pasta do esporte foi dividida 2 anos e mais 2 anos com Indicações loteamento de políticas. vereadores. Isso não vai acontecer. Com loteamento. E o esporte tá amíngua na cidade. Não vai acontecer. Veja bem, você está falando agora, apesar de até mais 50 pessoas ao vivo, mas isso Está gravado, roda, gente. isso roda, que é uma Gente, beleza, Eu viu? vou contar uma coisa. O que eu estou falando para vocês, eu falei em reuniões com cantores, com músicos, com técnicos. O grande problema em Nova Lima é a gente achar que nós temos que pegar as melhores cabeças para a educação, as melhores cabeças para a saúde e achar que no esporte pode ser qualquer um. Que nós esteja na ligado cultura com pode ser qualquer um. É uma esporte. política que toca com a barriga de qualquer jeito. Não dá. Cultura, idem. Gente, eu não estou falando que não tem que ter espaço para quem é político, não. Tem que ter. Eu vou exemplificar. A Maria, lá do Nova Suíça, ela é pastora, treinadora de futebol, ela é tudo. Ela entende de educação física? Não. Ela é concursada do meio ambiente. Não adianta eu pegar um professor qualquer e colocar ele lá para fazer um projeto social sem a Maria, porque os pais confiam na Maria. Mas eu não posso deixar a Maria sozinha também, Tem que ter uma competência porque ela não é técnica educadora por trás. fixa, Uhum. é física. Sim. Então nós temos que pegar o técnico, porque tem muito isso no esporte, na cultura. Nós temos que pegar o técnico com o político, unir isso para que a gente possa trazer resultados práticos na vida das pessoas. Não pode ser só o político e não pode ser só o técnico. Nós temos que somar essas duas aulas. Agora, utilize a câmera do sempre e fale diretamente para esse pessoal que está esperando Nova Limense e que não vai ter a Nova Limense devido à pandemia. O que você pensa sobre o esporte no que diz respeito ao futsal, que acho que é o esporte mais demandado da cidade atualmente, tá? E também para o pessoal do basquete, pessoal do vôlei. O que você pensa? Eu hoje comecei a minha agenda numa pelada lá no Imbicalho. Você jogou? Você jogando? Eu Você jogo, jogou? né? Assistindo a É, pelada. eu assisti. Ah, tá. Eu fui fazer o que eu gosto de fazer. Eu fui fazer política. E lá é engraçado que lá eu falei que eu posso até jogar, porque eles fazem 4 tempos de 15 minutos. Eu falei, essa aqui eu gostei. Né? 4 tempos. Talvez eu consiga jogar 1 ou 2. Eu não tenho muita habilidade pro esporte, mas eu sei o quanto que o esporte muda a vida das pessoas. E não é só esporte, futsal, futebol, não. Ele é o carro-chefe. Tanto é que você tem uma Copa do Mundo, né, que para o mundo inteiro Isso. em volta de uma única modalidade de esporte. Mas nós temos muita coisa a ser aproveitada em Nova Lima. E eu estou assumindo um compromisso com as pessoas de que a prioridade do governo Vitor era saúde, educação e colocar a casa em ordem. A nossa prioridade é o desenvolvimento sustentável, empregabilidade, esporte e cultura. Que as pessoas tenham acesso. Eu vou ser sincero para você. Eu não conhecia a marchetaria. É isso, né? Ah, é, marchetaria. Sim. Teve uma exposição Eu tenho recente na Casa 34 Aristides. anos. Teve uma exposição de Isso. um Nova Limense. Isso. Eu fui conhecer. Eu fiquei encantado. Eu nunca... Até meu amigo Mauri Garzon. Mauri Gazon. Eu não conheci o jazz. Eu não conheci o blue. Eu tive acesso, pela primeira vez, num festival que teve em Nova Lima, que nem foi no governo do Vitor, foi outro governo que eu nem sei lembro quem que era. E encantei com aquilo. Para que as pessoas tenham acesso à cultura, para que as pessoas tenham acesso ao esporte, a gente tem que mostrar para elas. Não tem como você se apaixonar por uma coisa que você não conhece. Claro. Então, nós temos que proporcionar aos filhos de Nova Lima, aos novalimenses, acesso à cultura. Eu fiz um projeto de lei lá atrás, que infelizmente não foi executado como deveria, que era assim, você tinha 5% do seu evento, tinha que ser destinado exatamente para que você conseguisse promover essa integração cultural, social, esportiva. Sim. Então, você tem um evento lá no Alphaville, na prainha, 5% tem que ser para pessoas que seja de baixa renda, das escolas. Isso faz com que a gente venha fazer esse intercâmbio cultural e a cidade funcionar. É só falar do esporte que aparece. Aparece muito O esportista. Fabrício falando que tem que ter o retorno das seleções municipais, Ah. por exemplo, que era muito importante também. Né? É uma coisa que tem que voltar. Pessoal, a gente vai passando algumas perguntas. Agora, essas brigas de um lado pro outro, isso nós não vamos reproduzir, não adianta a gente... Então vamos aproveitar né? o candidato. Perguntas que são perguntas para a cidade, nós Uma vamos... pertinência para a cidade. Ô, gente, esse bloquinho que toda live que eu tá reclamando ou batendo, gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Política não se constrói assim.
política se constrói com ideias. Não adianta você vir para cá e colocar sua cara, bater no candidato, não sei o que, não sei o que. As pessoas querem ouvir proposta. Se não tem proposta, não adianta ficar reclamando, xingando, falando que o candidato é ruim, que o candidato é mentiroso. Eu tenho umas ideias, eu tenho uma vivência, eu tenho uma experiência. E política é acreditar. Política é onde a pessoa vai depositar no outro a confiança. O eleitor ele vai depositar antes de receber o produto. Eu sou candidato pela primeira vez a prefeito. Então as pessoas vão ter que depositar confiança e se eu não fizer, elas vão julgar com base do que eu não fiz, com o que eu prometi, eu deixei de fazer. Mas é a primeira E diante dessa questão de bem propositiva mesmo, Wesley, vamos aproveitar ao máximo esse espaço, esse tempo, porque para otimizar isso, né? Então vamos lá. Eu vi também no seu plano de governo, eu vi nas suas propostas também apresentadas, você falando sobre mobilidade urbana. Mas dentro disso, eu queria te perguntar especificamente sobre a questão de acessibilidade, Wesley. A cidade nossa, a nossa Nova Lima é uma cidade que a carência para as pessoas que necessitam de ter acesso a prédios, né, a prédios públicos, inclusive, os passeios da cidade são um horror, né, infelizmente. Eu estava no Mingu. O que você pensa sobre a questão da acessibilidade, Wesley? Que propostas que o candidato Wesley Jesus tem para as pessoas que necessitam de um bom passeio, que necessitam de acessar prédios públicos com escadarias enormes e sem elevador? O que você tem de proposta para isso? E você deve ter vivido isso hoje. Porque vindo para cá deve ter pego trânsito, com certeza. Sábado. Eu estava no Mingu e eles estavam fincando uma placa lá de ambulância. E aí eu falava com o rapaz, por que você está fincando essa placa no meio do passeio? Não tem como arredar ela mais para cá ou mais para lá, não. Gente, Nova Lima é uma cidade... Já limita mais ainda, né? Tem um poste no passeio. Tem. No meio. Como é que um cadeirante passa ali? Tem, isso. Nós não temos um cego andando e um poste no meio, uma placa no meio do passeio, uma rampa. A gente não, tem passeios criminosos na cidade, inclusive, então, infelizmente. Assim, a nossa questão de mobilidade, ela passa por algumas subdivisões. A primeira dela é mentiroso qualquer um que fala que vai resolver os problemas de acessibilidade numa cidade que tem 350 anos. Uhum. Você vai arrancar as rampas tudo das casas? Não. Uma cidade com um morro desse tamanho, o cara teve que fazer uma rampa para acessar a casa dele? É mentira. Quem falar isso está falando Sim, mentira. Claro. Você vai trocar todos os postes que estão no meio da rua e vai tirar do passeio? Também não. Então, nós temos que fazer... O que nós temos que fazer? Nós temos que tentar transformar o máximo possível. Os prédios públicos têm que ter acessibilidade, que é a nossa obrigação de fazer. Inclusive, nós temos a nossa obrigação de fazer. Tem alguns espaços que ainda não tem. Então, nós temos essa obrigação de dar o exemplo. Nós temos a obrigação de fiscalizar para que todas as novas construções também não venham gerar esse impacto para a população de Nova Lima. Né? Não adianta nada a gente deixar as coisas correrem soltas. Porque apesar de 300 anos, com as construções, a cidade vai se modernizando também, né? Vai se renovando, oxigenando. Claro. Buscar mudar e tirar o impacto negativo da melhor forma possível, onde a gente tiver condição de fazer. Precisamos criar rotas alternativas, como a que liga a via da integração, que liga a 040 lá no fundo, que é a nossa obrigação. Criar Bicalho a 040, a Nova Lima a Belo Horizonte. E aí, quando fala Nova Lima a Belo Horizonte, vai ligar a Taquaril? Não, gente. Tem uma empresa que é a Covan começa a operar no final do ano, eu tenho falado muito isso. Ela vai municipalizar um trecho, que ela vai ter que fazer o baldeamento do minério lá, que vai ligar 262. Uma contrapartida? Nós queremos a municipalização da estrada, ela vai fazer dentro da terra dela, mas tem que municipalizar. Então nós vamos ter mais uma via de acesso ali para 262. Você fala ligação para Sabará? Para Sabará. Dentro da Covan, para eles fazerem o baldeamento deles, ali pelo Mingu mesmo? Pelo Mingu. Sim. Então nós temos que fazer essa via de acesso. Nós temos uma via de acesso que tem como fazer parque e a avenida, que é lá na via férrea em cima, de forma a fugir um pouco daquele trânsito do BH Shop. É uma forma de acessibilidade. Agora, o melhor projeto que nós temos que ter, que eu acho que resolve o nosso problema, se nós resolvermos o problema da empregabilidade, nós estamos mandando 40 filhos de Nova Lima para fora da cidade todos os dias, para trabalhar. Todos os dias. E estamos recebendo 40 para as vagas que estão aqui. Então, quando a gente mudar essa nossa viés de empregabilidade, nós vamos reduzir muito esse impacto. Essa regionalização do trânsito, ela é importante. Que o desenvolvimento residencial venha com supermercado, que venha com lojas, que venha com... Quando a gente faz isso, nós vamos permitir que o círculo de acessibilidade fica mais regionais. E eu consigo ver no transporte público na mudança. Por que eu não aceito a ajuda do transporte público? Nem eu, nem Fausto, de empresas. Quando eu não falo, eu aceito
empresas, porque às vezes a empresa não pode doar, mas o empresário está doando para candidato aí, tá? Doando o sócio ou o parente do sócio. Por que nós não aceitamos? Nós não aceitamos porque nós temos que fazer o transporte alternativo na cidade de Nova Lima. Ah, Jardim Serrano não tem ônibus. Por que não tem? O meu bairro, Galo, que eu moro até hoje, 5 linhas de ônibus. Não tem ônibus de domingo. Para a empresa pode ser prejuízo, mas para você que tem uma van, você que tem um micro-ônibus, pode ser a sua fonte de renda. Se você cumprir os horários, se você cumprir os requisitos, tudo bonitinho, isso pode ser a fonte de renda sua e automaticamente você vai trazer qualidade para a população de Nova Lima. Então nós vamos fazer o transporte alternativo da nossa cidade regular. Ah, é piruagem? Não é piruagem, gente. É transporte alternativo regular, como é feito pelas empresas concessionárias de ônibus público, onde a empresa de ônibus está agindo de forma ineficiente ou está deixando de atender. E o que o eventual prefeito Wesley de Jesus faria? Qual seria a marca do seu governo que você não repetiria o que o governo Vitor Penido faz? O que o governo Wesley Jesus não faria de jeito nenhum que o governo Vitor Penido faz? Que eu não faria de jeito nenhum que o governo Vitor Penido faz? Essa é difícil, hein? É difícil. Ô, gente, os outros acham que eu sou puxa-saco do Vitor, mas o Vitor faz um senhor discurso. Não foi a conotação da pergunta, não, Wesley. Não. Tem algo no governo do Vitor que eu faria um pouco diferente. Porque a democracia dá muito trabalho. Mas eu gosto dela. É ouvir mais. E é a nossa obrigação gostar dela. É nossa Já obrigação. experimentamos outra coisa, não deu certo. Então, eu acho que a única coisa que eu iria intensificar mais no governo do Vitor é ouvir mais. Mesmo que seja para falar não. Mas essa inabilidade de ouvir mais, que é do Vitor, ou não do Vitor, mas talvez do governo, se atribui ao quê? Você acha que talvez é o jeito do Vitor de ser mesmo? É um momento. O Vitor pegou a cidade em todos os momentos quebradas. Tinha que tomar decisões fortes. E eu vou dar um exemplo para você. A minha mãe, né, vou falar da reforma administrativa, que Nova Lima a gente não vai experimentar mais isso, tá? Não precisa. Se não sair do eixo, nunca mais vai ser preciso fazer uma reforma administrativa. E acho que é o momento... Você comprou todos os desgastes do governo e esse foi um dos primeiros, né? O primeiro foi o repasse da Câmara. E depois veio da reforma administrativa. Como você está lidando com isso, inclusive na campanha com os servidores públicos? O servidor público, gente, não tem que gostar da reforma administrativa, não. A reforma administrativa tirou benefícios. Não tem que gostar. Só que eu costumo dizer, Renato, o seguinte: o vereador, ele defende ideias, ele defende bandeiras. Quando eu entrei na Câmara Municipal de Nova Lima, eu tinha um prefeito que pegou pra gente e falou assim, eu tenho 12 mil pessoas na fila de espera, eu tenho 50% das crianças sem saber ler e escrever no 3º ano, e a forma que eu tenho de atender essa população é fazendo algumas medidas de cortes. Essa das crianças sem saber ler e escrever, eu quero aprofundar um pouco mais dela e entender também. Tá. Pode continuar aí. Porque os professores são os mesmos. Condição de trabalho. Mas era desídia dos professores, então? Olha, não era desídia. Gente, minha mãe trabalha na escola. Eu tinha professor que tinha às vezes as pessoas podem não acreditar. Eu tinha professor tirando o salário dele para levar massinha para menino na escola. Quando você, Marcos, traz igualdade, equidade, quando você entrega para um aluno um uniforme e o aluno chega igualzinho, quando você entrega material escolar para um aluno igual de todos os vizinhos dele, isso é equidade. Não causa constrangimento neles. Isso é tratar os alunos da mesma forma. Quando o professor recebe dentro de sala de aula condições de trabalho, muda o cenário. Quando o professor recebe em dia, muda. Quando você está recebendo seu salário em dia. Então, quando eu aprovei a reforma administrativa, não é porque eu sou contra servidor público. Nunca fui, minha mãe é servidora pública. É porque naquele momento eu estava defendendo as pessoas que eu me propus defender. As pessoas que eu bati na porta delas pedindo voto. O pobre, aquela pessoa que não tinha em outro lugar para se socorrer, que não fosse o poder público. Morreram nessa cidade 44 adultos, 16 crianças e adolescentes nascituros, bebês em condições de nascerem, em 2015, e na lista tinha 2 vizinhos meus. Uma delas, da entrada na UPA com fortes dores de cabeça. Não tem tomografia. Vai para casa. Da entrada no posto de saúde, 1.500 pessoas na fila de espera, 20 dias depois morre com AVC. Isso é ausência do poder público. Vai em Santa Rita.
1.000 pessoas morando, Santa Rita e Galo, 1.000 pessoas morando em um lugar que não tem água, que não tem esgoto, que não tem luz. Elas estão morando lá porque elas querem, não porque elas necessitam, gente. Elas não têm outra porta para bater, não. Ninguém quer morar num lugar que não tem luz, que não tem água, que não tem esgoto. Aí você vai para Água Limpa, tem uma criança que ganhou o concurso da segunda melhor redação do Ensino Fundamental 2, criança de Água Limpa, da nossa escola pública, sabe falando o quê? Falando do bairro que não tem nada, do bairro que não tem água, que não tem esgoto, que a luz acaba. Uma criança de 9 anos retratando por meio da redação que fez com que ela ganhasse um concurso, a realidade da vida dela. Quando eu votei a reforma administrativa, eu não votei contra o servidor. Eu votei favorável ao meu povo. As pessoas que me escolheram para que eu pudesse representá-los. Eu não sou inimigo do servidor público, nunca fui. Tanto é que eu defendi a reforma para aumentar o salário das cantineiras, que era o menor, dos vigias, que era o menor. Eu defendo e já assumi esse compromisso do pagamento do 14º salário para os professores, que atingiria a nota do IDEB. Por quê? Porque não é justo uma escola ter 5,1 e a outra ter 8,6, 8,4. Santa Rita está entre as 5 melhores escolas do país. Isso faz com que você, que está nessa aula, nessa escola de 8,4, e ele, que está na escola de 5,1, esteja recebendo a mesma condição de trabalho, mas vocês não estão em pé de igualdade. Sim. Você não está em pé de igualdade. Vocês não estão em pé de igualdade. Então, nós temos que buscar, já me comprometi com os professores, vamos pagar o 14º salário, que é a produtividade anual, que é o dobro de mais um salário, para as escolas que atingirem, professor, cantineira, vigia, todo mundo, que atingir a nota do IDEB. Eu tenho me comprometido com as técnicas de enfermagem, com as enfermeiras, de reduzir a carga tributária, a carga de trabalho, que era de 8 para 6, para aquelas pessoas que fazem 2 cargas horárias diferentes para o mesmo profissional. Eu assumi esse compromisso. Então, tudo que tiver nas nossas condições de fazer, nós vamos fazer. Conversei com a Guarda Municipal essa semana. Eles não eram armados, hoje eles estão armados. Eles precisam de um adicional diferenciado por estar armado. Por quê? Porque a vida dele está em risco a partir do momento que ele está armado. Isso mesmo, ele estiver fazendo abordagem. Eu consigo ter essa sensibilidade. Agora, o momento lá atrás não era um momento propício para isso. O momento lá atrás era um momento de ter remédios amargos. Eu tenho um problema de amidalite todo ano, dá frio. Eu chego no médico e falo, doutor, eu quero uma bezetacil. Eu falo, Wesley, toma o antibiótico por 7 dias. Eu falei, doutor, o que vai resolver o meu problema é bezetacil. Aplica bezetacil, com 2 dias eu estou falando de novo, minha avó some. Então, foi um remédio amargo? Foi, mas foi necessário. Você falou que eu conhecia muito de medicina, mas você já se automedica também, já chega pro médico, eu preciso disso. Eu sempre xingo, mas é a vida. Outra pesquisa que eu fiz também nas suas propostas, e que eu achei que é importante, essa também, muito interessante, é um centro, um polo de desenvolvimento e inovação, que é o Serena Valley, né? Explica um pouco sobre que proposta que é essa, o que seria esse Serena Valley, como vocês estão concebendo essa proposta? Serena Valley é o seguinte, nós temos algumas vocações, e a vocação do Vila da Serra é uma vocação voltada para as áreas médicas e para as áreas de tecnologia. Então, qual que é a nossa ideia? Nós queremos levar para o contraturno das escolas municipais linguagem de programação e algumas atividades voltadas ao desenvolvimento da tecnologia. Então, nós vamos ensinar isso no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, e depois nós pretendemos fazer um curso profissionalizante. E nós queremos atrair empresas que hoje já têm uma carga tributária menor, principalmente as startups, para o Serena Mall, para que elas venham se instalar ali e venham gerar emprego e, ao mesmo tempo, fazer com que aquela região se torne um polo de tecnologia. Para isso, né? Além de atrair empresas que possam fazer isso, nós temos espaços que podem ser utilizados para quem é de Nova Lima, que queira empreender. Porque nós vamos estar qualificando os nossos jovens desde o início para que eles tenham essa vocação, para que eles desenvolvam essa vocação. Então, nós temos, por exemplo, um condomínio lá que não está formatado ainda, que está em processo de licenciamento, que tem 30 mil metros quadrados de área institucional. Você precisa construir escola lá? Não. Você precisa construir por saúde? Não. Vamos pegar essas 30 mil metros quadrados de área institucional e vamos fazer isso se tornar um polo de desenvolvimento para a tecnologia?
Aí nós vamos ter o Serena Vale. Nós vamos conseguir atrair empresas, que vai gerar emprego, que vai gerar receita, e ao mesmo tempo nós vamos pegar uma parte desse terreno para promover e incentivar o empreendedorismo. Aí isso vai brotar da noite para o dia? Não. Vila da Serra não brotou da noite para o dia. Vila da Serra, 13 anos atrás, não tinha nada nele. Ele tinha Milton Campos, Hospital dos Olhos, Biocó, Vila da Serra, Isabela lá no fundo e o chalezinho aqui na frente. Olha que aquilo virou em 13 anos. Então, política, você tem que pensar para hoje, a médio prazo e a longo prazo. E o Serena Vale é a possibilidade que nós temos de fomentar, atrair novas empresas de tecnologia que tem um recurso muito bom e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente tenha um setor para o empreendedorismo, utilizando o quê? Utilizando desses novos empreendimentos que forem surgir, as áreas institucionais que forem e que é direito do município. Muitas empresas high-tech, né, de tecnologia, de alta tecnologia, elas possuem de governos em várias cidades no mundo flexibilização de impostos, justamente para atrair e gerar emprego, né? São empregos que têm alta possibilidade de renda maiores, a pessoa tem que se qualificar, às vezes a empresa já contrata a pessoa sem qualificação e qualifica ela, paga para ela se qualificar. Você vai flexibilizar os impostos para essas empresas e não tem medo que isso gere uma guerra tributária dentro da cidade? Não. Gente, eu não vejo isso como uma guerra, não vejo como a possibilidade de atrair uma guerra, fazer uma guerra tributária, até porque nós temos vocações diferentes por cada região. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje o município de Nova Lima tem uma arrecadação, 40% é da mineração. Vamos falar que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que aproximadamente 300 e poucos milhões vem da mineração. Da mineração, tá. A mineração tem uma atividade de extrair... porque não é só CEFEM, né? Vem outras receitas. Né? Tem tá. ICMS, ICMS. Nós estamos tirando algo de uma área que precisa gigante para 300 milhões de reais. Sabe quanto que a Localiza paga de IPVA para o governo do estado de Minas Gerais? Das quais 50% vai para o município? 500 milhões de reais. É mais do que a mineração nos dá. Se a gente ficar com 50%, uma Localiza, que é uma empresa, uma única empresa, ela supre a nossa ausência da mineração, a nossa arrecadação da mineração. O que nós não podemos fazer é que a máquina pública se torne maior com novas arrecadações. Porque a máquina pública hoje custa 490 milhões. Para pagar saúde, educação, funcionário, tudo está andando, custa 490 milhões. O que passar de 490 milhões é investimento. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos que atrair essas empresas. Agora, essas empresas vão sair da capital por qual motivo? Por causa de incentivo fiscal, por causa de mobilidade, sim. Por causa de mão de obra qualificada. Eu estou dizendo isso até porque, olha só, veja bem, a fábrica da Jeep saiu de Minas, foi para Pernambuco, porque lá teve uma redução da alíquota. Coisa que a Anastasia não quis fazer aqui. Isso nós temos que fazer. E não quis fazer por quê? Pelo quadro fiscal do Estado, porque o prefeito... A Fiat ameaçou, né? Muitas vezes fazer isso gera uma guerra tributária. E o setor de tecnologia, normalmente, é um setor de startups. E uma startup não tem, talvez, uma condição que uma Localiza... Aliás, não tem, né? Não tem. Que tirando Facebook, Uber, né? Essas gigantes. Alphabet, que é o Google, apesar de que o Google não é uma startup, mas muitas vezes vem com ideias inovadoras. Mas é um setor que necessita desse incentivo fiscal para ele poder reverberar, para ele poder crescer. Né? Porque é, de fato, um setor que gera prosperidade. E nós estamos no século XXI, afinal de contas. Nós precisamos disso. A prefeitura pode utilizar de ideias que vão nascer ali. Então, por isso essa pergunta. Eu vou exemplificar para vocês. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara. Tem uma discussão quanto à constitucionalidade dele, porque ele não nasceu dentro do Executivo. Que a procuradora da época entendia que não cabia. Mas que eu vejo ele com bons olhos. Por exemplo, nós estamos fazendo com que as empresas que mexem com audiovisual tenham uma alíquota do imposto, que hoje é 5% do ISS, para 2%. E que tenha um incentivo também com a redução do IPTU. O que eu estou pensando quando eu falo sobre isso? Nós temos hoje um FUNCINE, que é um fundo do governo do estado, porque tudo que é voltado para essa área de produção de audiovisual, a gente está em São Paulo e no Rio de Janeiro. É onde tem mão de obra e é onde eles se centralizam. O que São Paulo e Rio de Janeiro faz? Reduz a carga tributária. Sim.
O Estado de Minas Gerais reduziu o ICMS e fez um fundo e colocou e aportou nesse fundo 21 bilhões desde 2014 que não é utilizado. Então, quando eu identifiquei isso, eu descobri isso, eu falei, gente, como que a gente pode ter um fundo do governo do Estado que não é utilizado? Cadê essas empresas que não vieram para o Estado de Minas Gerais? O ICMS, além de nós termos dificuldade com mão de obra para essas empresas, o nosso ISS ainda é caro. Então, eu apresentei o projeto de lei para reduzir o ISS, para mostrar para essas empresas o seguinte, olha, vocês estão, o Estado já concedeu o benefício, o município está concedendo o benefício, nós vamos ser parceiros na qualificação de mão de obra, e vocês ainda têm um fundo que vocês podem acessar do governo do Estado para incentivar a sua produção. É sempre sair na frente. Sim. Nós temos que sair na frente para atrair esses investimentos. Os clubes de futebol de Minas Gerais são os que mais reclamam, de Belo Horizonte especificamente, em função do imposto que do Brasil é o maior. Essa questão tributária é uma questão muito importante. Bom, Renato, que é uma questão distributiva. Nós temos quanto tempo antes da Cumbuquinha? 10 minutos. 10 minutos? Não, mentira. Nós temos 8 minutos antes da Cumbuquinha é o seguinte, no final da uma surpresa. Ali tem temas que são, obviamente, inerentes à administração pública, o candidato sorteia e discorre. Só amanhã. Surpresa só para mim, né, gente? Vocês estão vendo? Não, todo mundo. Foi todo mundo pego surpresa. Mas ali não tem nada demais, não. Nada que você não saiba responder. Essa é a parte gostosa. Deixa eu só dar uma informação. Acho que nós vamos rumo a 1000 comentários. Nossa. 1000 comentários? O que é isso, gente? Muito obrigado, agradeço vocês que estão nos acompanhando. Wesley, um pouco de plano de governo. Olha só, então, um tema, né? A imagem do prefeito Vitor é muito diretamente associada à sua campanha, e isso não tem como pensar o contrário e nem falar o contrário. Inclusive, nessa semana, nós vimos uma intensificação disso através de... como que é o nome daquele material? Wind banner. Wind banner? Aqueles wind banners, que é uma espécie de uma bandeira com a foto do prefeito e o número. E a sua logo bem pequenininha assim em cima do prefeito. Foto nova, tá? Porque ele só usava foto 2000. Aí, deixa eu perguntar isso. E você, Wesley, você é advogado, como você disse, você foi chefe de gabinete do prefeito, mas no legislativo, e no executivo você passou por 2 meses na chefia de gabinete do executivo. Então, a sua experiência no executivo também não é uma experiência vasta e uma experiência que você fala assim, nossa, eu estou confortável agora porque eu tenho uma rodagem muito grande no executivo. Você vai ter, assim que, se você estiver, for contemplado com a eleição, se a população assim entender, você entende que você vai ter autonomia para administrar a cidade, para ser o gestor da cidade, é o prefeito Wesley. A participação de Vitor foi até aqui, até a campanha. Agora eu sou o prefeito e eu que comando. Como nós já tivemos um exemplo de Ronaldes em 93, que muitas pessoas ainda têm no imaginário e dizem que Ronaldo não governou a cidade, que Vitor sempre mandava Vitor. Como que você enxerga e encara essa situação? E não só, como tivemos também Cassinho e Carlinhos, que tiveram uma estremecida logo em seguida. Tivemos Lula e Dilma, que, pelo que consta de bastidores, o Lula afastou do governo porque a Dilma, era aquela gerentona. A gente gostaria de ouvir isso de você. Ô, gente, eu queria conhecer esse Vitor que as pessoas desenham. Vitor, esse coronel, esse mandão. Vitor não é isso. Não foi falado isso. Não, eu tô na falando. Pergunta não foi falado isso, não. Foi uma associação que nós fizemos. Gente, Vitor não... Eu perguntei da autonomia, se você terá autonomia para governar se for eleito. Não, o Vitor não é essa pessoa, gente. O Vitor, ele tem 78 anos, tá indo para 79. Tem uma energia, um pique, uma força. Mas ele hoje a vida da gente vai passando e a gente vai dando prioridade para algumas coisas que nós não dávamos antes. Nós somos jovens, embora estamos ficando velhos, né? Tô vendo que o cabelo é um pouco branco, eu tô ficando um pouco sem cabelo. A idade vai chegando e nós vamos tendo outras prioridades. A prioridade antes talvez não era pensar numa moradia, hoje passa a ser. A prioridade de quando você forma é você querer comprar um carro. A prioridade muda na vida da gente. Quando você tem filhos é uma, quando você não tem é outra, quando você casa é uma. E o Vitor hoje também tem uma prioridade. Foi um sufoco fazer ele ontem não ir lá para Itapecerica, porque ele toda sexta-feira vai para Itapecerica, fica sexta e sábado lá. Então o Vitor, ele já tem a sensação de que a vida dele,
ele tem outras prioridades, e uma das prioridades que ele está tendo agora é a família. Nós falamos de um homem de 80 anos, né? De 80 anos. Então, vai ter que chegar um momento que... Eu costumo brincar que ele ligou... Tem que ser, né? Uma hora, né? Ele já ligou o botão Silvio Santos. Ele fala o que quer, a hora que quer, do jeito que quer, se você gostou bem, se você não gostou. Eu acho, igual a Hebe Camargo fazia, igual o Silvio Santos faz, ele ligou, é a mesma coisa. Eu acho impressionante. Nós teremos autonomia. Wesley de Jesus é amigo, é parceiro, é companheiro do Vitor, mas não é o Vitor. Nós vivenciamos uma época diferente, nós vivenciamos experiências diferentes. Eu tenho um posicionamento. Vou dar um exemplo para você. Eu fiz 2 projetos de lei na Câmara. Vitor vetou 2 projetos de lei essa semana. Aí eu fui falar com ele assim, Vitor, o senhor vetou 2 projetos de lei meu, Vitor. Sou seu candidato. Ele falou, eu não acredito nos seus projetos de lei. Esse projeto de lei não pode ser contemplado e eu não acho que é o ideal. Eu falei, eu vou trabalhar para derrubar o seu veto, tá? Ótimo, nós nos damos super bem. Eu e o Vitor, a gente tem um relacionamento de respeito. O Vitor tem um relacionamento de respeito impressionante. Vou dar um exemplo. Congresso Nacional, o Vitor apresentou um projeto para estender o ProUni para quem tivesse condição, não tivesse estudado em escola particular, mas comprovasse que não tinha condição de pagar uma escola, uma faculdade. Eu sempre fui contra esse projeto, porque o ProUni já não atende sequer todo mundo da escola pública. Entendi. Na hora que você coloca a escola particular, não é a mesma concorrência. Não tem como falar que não é. Prejudica mais ainda. Muito. Eu entendia dessa forma, mas eu respeitava a opinião do Vitor, o Vitor respeitava a minha opinião. E nós trabalhamos juntos durante muitos anos, sempre ele colocando a visão dele e eu colocando a minha. Qual era a visão dele? Você paga com muito sacrifício escola para o seu filho de R$300, quando ele vai para a faculdade, é 2.000. Você não tem condição de pagar 2.000 para o seu filho na faculdade. Ele está errado? Não, ele não está errado. A minha visão é, o programa não atende todo mundo da escola pública. E quando eu coloco o particular, quem estudou na particular com a escola pública, não é a mesma igualdade. Então eu não posso fazer isso enquanto esse público todo não estiver sendo atendido. Eu estou certo, estou errado? Não. Nós tivemos vivências diferentes, experiências diferentes. É um fato, com verdades diferentes, porque nós experimentamos momentos diferentes. Você consegue compreender? Nosso governo vai ser o Wesley de Jesus e Fausto Nichini, e o Vitor vai ter uma participação de ser uma pessoa que vai nos aconselhar, uma pessoa que eu vou me socorrer sempre, é uma pessoa que vai abrir porta em Brasília, que eu já vi ele metendo a mão na maçaneta na porta do presidente e falando, você vai me ouvir. É uma pessoa que tem uma respeitabilidade grande no governo do Estado. É presidente da Grambel, é presidente da MIC, e eu nos últimos 4 anos, eu fiquei 2 meses no governo oficialmente, mas eu participei do governo de uma forma ativa, porque eu amo política, porque eu gosto. Eu fui para a Grambel, fui para a MIG, fui para o Consórcio Aliança, fui participar, fui conhecer um pouco de política. Hoje eu sei alguns dados do poder público, não é porque eu li numa cartilha meia hora antes, ou porque eu me preparei 2 meses, não. Eu sei de dados, por quê? Porque durante 4 anos eu tive presente. Pô, você não tem problema no Democratas com o seu discurso e com porque você traz a sua raiz muito forte para o seu discurso. Muito. E o Democratas, todo mundo sabe que é um partido de direita, mas você tem uma vivência e expressa muitas questões que são muito caras e muito fortes da esquerda, inclusive. Você tem algum tipo de problema com isso? 30 segundos para responder. Você tem algum tipo de problema com isso? Eu não tenho, gente, problema, porque partido político, para mim, eu tô falando de ideologia. Sigla partidária, eu nunca li nenhuma ideologia partidária. Eu sigo o que eu acredito. Mas no seu discurso, falando de pessoas, falando de oportunidades, falando de equidade, então você tem um discurso próximo da esquerda nesse sentido. Eu sou uma pessoa que desde a participar da minha infância catando latinha no lixão. Que acessei todas as oportunidades que um governo deu de ProUni, de Bolsa Família, de acesso à fila para pegar do Zé Roupinha, que lá no lugar a gente chamava de Zé Roupinha, que era esse mutirão de roupa em época de frio que tinha no Retiro. A minha vida foi essa. Eu não acredito em ideologia partidária, eu acredito em pessoas. Eu acredito que tem pessoas muito boas em partidos de esquerda, defendo algumas coisas de partido de esquerda, não gosto de algumas, defendo muito algumas bandeiras da direita, outras eu não gosto. Eu não estou ligado a partido político. Eu não tenho ligação nenhuma com ideologia partidária. Eu acredito em pessoas e bons projetos. Isto é um problema que eu enfrento hoje e talvez por esse motivo
nós estamos falando que nós temos uma divisão interna dentro de um governo. Vamos para o último ato dessa última... Quantas sai daí? Quantas sai daí? Você vai tirar uma só. Marcos, mexe aí. Aí, o candidato, é o seguinte. Você sorteia, abre o tema, mostra para as câmeras. Mostra no meio. Ele vai ter quanto tempo para discorrer? 2 minutos para discorrer sobre o tema sorteado. Olha, falamos bastante sobre. Falamos muito sobre isso. Esporte e lazer. Esporte e lazer é fazer com que todos os espaços públicos dentro de Nova Lima seja considerado e tratado como espaço público. Não tem espaço que é público, mantido com dinheiro público, que tem que estar na mão de A, de B ou de C. É a democratização dos espaços do esporte para o lazer, é levar a descentralização de algumas atividades que são realizadas somente na área central para as áreas mais periféricas e tratar o esporte e lazer como técnica, com responsabilidade e sabendo que, por meio do esporte e do lazer, nós vamos trazer dignidade e vamos resolver problemas sérios ligados à segurança pública e ligado à desigualdade social da nossa cidade. Esporte e lazer é o meio pelo qual nós vamos fazer a transformação de uma política pública para atender todos. Levando em consideração, gente, nosso governo é para todos. Não existe governo de pobre, de rico, de A, B, não. O município tem que governar para todos, mas em especial para quem mais precisa dele. Com essas últimas declarações, nós agradecemos muito a presença de todos vocês mais uma vez. Encerramos, dentro desse processo democrático bacana, encerramos as nossas sabatinas com os candidatos a prefeito de Nova Lima. Lembrando, são 7 candidatos, 5 compareceram, 5 apresentaram suas propostas e demonstraram todo o respeito com a população de Nova Lima. E 2 candidatos, infelizmente, desmarcaram a agenda, mas fiquem com as propostas dos candidatos que as apresentaram para vocês. Eu, da minha parte, como o jornalista do jornal Sempre Nova Lima, fico muito satisfeito com esse período que nós tivemos de conversas, de debates bacanas, novamente, de qualificação do debate político, que infelizmente anda tão qualificado. Agradecendo muito também ao diretor-presidente do Sempre Nova Lima, o Renato Felipe, por termos feito esse momento cívico em conjunto, e ele está se saindo muito bem também nessa empreitada. E obrigado mais uma vez por nos acompanhar e até a próxima. Traremos mais novidades para o Sempre Nova Lima em breve. Obrigado. Pode ficar sentado, nós vamos encerrar. Eu só gostaria de agradecer. A gente fez um requerimento ao Tribunal Regional Eleitoral. A gente montou uma equipe para acompanhar no dia 15, em tempo real, as notícias. E fui chamado para ser primeiro secretário no Antonieta. E aí a gente escreveu solicitando, porque a gente tem um capital humano muito, muito pequeno, e eles prontamente nos atenderam, entenderam a responsabilidade da imprensa nesse momento. Eu gostaria de agradecer, eles foram sensíveis a nossas causas. E muito obrigado a você mais uma vez que assistiu. Encerramos aqui a nossa conversa, a nossa sabatina com os candidatos. Acho que foi muito rico para a cidade. Mas encerramos só as sabatinas. As notícias continuam no Instagram, claro. Continuam no nosso perfil no Facebook, só batendo recordes. Esse mês alcançamos mais de 100 mil pessoas no Facebook. Isso é muito importante para a gente também. Em tempo real, né? Em tempo real. O maior jornal eletrônico da cidade, Nova Lima e região. Muito obrigado. E isso deve a vocês. Obrigado. Leve em consideração, gente. São novalimenses, filhos de Nova Lima. Renato não estudou comigo, porque ele é um pouquinho mais jovem que eu, mas já caminhamos juntos. Um pouquinho, 8 anos, né? Não, 8 anos não é coisa, não estudo não. E eu não estudei com você por quê? Você é bem mais velho que eu, você tem uns 8 anos mais que eu. Mas são filhos de Nova Lima, são pessoas que estão empreendendo, são pessoas que estão acreditando no sonho deles. E, acima de tudo, é isso que nós temos que fazer, acreditar nos nossos sonhos. Eu estou acreditando numa Nova Lima que seja mais justa para as pessoas. Então, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos. Obrigado, gente. Até mais. Pode ficar.